Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre grandezas proporcionais e regra de três. E hoje a gente vai falar sobre regra de três composta. A gente já viu a regra de três simples, tá? Vamos ver hoje regra de três composta. Então vamos lá. Antes de mostrarmos exemplos práticos de aplicação dessa regra, vamos acompanhar aqui os passos utilizados para a sua aplicação. Então, primeiro passo, tá? A gente daqui a pouco vai colocar isso aqui em prática, tá? Vamos lá, primeiro passo. Vamos montar uma tabela e lá nessa tabela escrever em uma mesma coluna, tá? Na mesma coluna, as grandezas da mesma espécie. A gente vai separar lá as grandezas que são envolvidas naquele contexto da questão e separar elas lá nas colunas, tá certo? Feita a tabela, né? Então, segundo passo, vamos tomar a grandeza que tem incógnita. Ela vai ser a nossa referência, a grandeza que tem incógnita, e vamos verificar se as demais grandezas são direta ou inversamente proporcionais à grandeza que tem a incógnita, tá certo? Se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, a gente sempre vai comparar as grandezas com a que tem a incógnita. Terceiro passo, escrever a proporção igualando a razão, que apresenta a incógnita, com o produto, ou seja, com a multiplicação das outras razões. Então, vou pegar a que tem a incógnita e igualar a multiplicação das outras. As outras eu multiplico, depois eu vou utilizar o PFP, depois que eu fizer o produto, que eu realizar o produto, que eu fizer a multiplicação. Vão ficar duas razões, né? Uma do primeiro membro, outra no segundo, e a gente faz o PFP. É preciso se lembrar de inverter a razão que fica, que indica uma grandeza inversamente proporcional. Então, a que for inversa, a gente inverte para fazer o produto, tá certo? Vamos aqui ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Em uma pequena gráfica, há 3 máquinas fotocopiadoras que conseguem imprimir 1.320 páginas em um tempo de 4 minutos, mantendo o mesmo modelo de máquina. Quantas páginas devem ser impressas por 5 máquinas no tempo de 5 minutos? Então aqui a gente já consegue encontrar quem é a incógnita. A incógnita é aquela pergunta, mantendo o mesmo modelo de máquina. Então aqui, no caso, quantas páginas? Então, ele quer saber página. A minha, a minha grandeza que vai ter a incógnita é quantidade de páginas. Aí vamos lá, resolução. Primeiro passo. Perceba que são 3 grandezas envolvidas: número de máquinas, quantidade de páginas impressas e o tempo. Aqui ele diz que 3 máquinas conseguem imprimir 1.320 páginas em 4 minutos. Então vamos montar aqui a tabela, com as outras informações também que ele dá, né? Número de máquinas é uma grandeza, quantidade de páginas é outra grandeza e o tempo em minutos é outra grandeza. 3 máquinas produzem 1.320 páginas em 4 minutos. 5 máquinas produzem quantas páginas em 5 minutos? Então vamos lá, vamos verificar. Primeiro passo, já está montada a nossa tabela. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, ele diz que a gente tem que agora comparar. Então, tomando a segunda coluna como referência, pois é ela que apresenta a incógnita, né? Então, a que apresenta a incógnita vai ser nossa referência. Traçamos uma flecha para indicar o sentido. Então, essa flechinha aqui para cima, tá certo? Vamos ver se as outras são diretamente proporcionais, a gente coloca também as flechinhas para cima, ou se são inversamente proporcionais, aí a gente colocaria a flechinha para baixo. Então, vamos comparar separadamente, tá certo? As grandezas, a gente compara a que tem a incógnita com uma, depois a que tem incógnita com outra, depois a que se tivesse 4 grandezas com outra, se tivesse 5 com outra. Então, tem que ser a que tem incógnita com uma por vez, tá bom?
outra por vez. Não pode ser as 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Se aumentarmos o número de máquinas, vamos então fazer a comparação das máquinas e as páginas, né? Se eu dobrar aqui, por exemplo, pessoal, se eu dobrar o número de máquinas trabalhando para fazer essas impressões, tá? Esse outro aqui, ele vai ficar, a gente deixa parado, tá bom? Deixa estabilizado aqui. Se eu dobrar o número de máquinas, a quantidade de páginas impressas, tá? Nesse tempo aqui. Se eu dobrar o número de máquinas, a quantidade de páginas impressas vai aumentar, vai dobrar ou vai cair pela metade. Eu dobrei o número de máquinas, tenho mais máquinas trabalhando, eu vou ter mais páginas impressas. Então, elas são diretamente proporcionais. Agora vamos ver aqui o tempo. E se eu dobrar o tempo? Eu tenho 4 minutos. Eu produzo 1320 páginas, tá? As máquinas produzem. E se eu for para 8 minutos? A quantidade de páginas impressas vai dobrar ou vai cair pela metade? Eu dobrei o tempo, as máquinas continuam lá trabalhando. Elas vão imprimir mais páginas ou menos páginas? Olha que eu estou comparando os dois, tá? Eu coloco as máquinas aqui nesse contexto, mas eu não tô utilizando número nenhum aqui, só estou dizendo que as máquinas trabalham, tá? Eu só estou comparando eles dois, o tempo e a quantidade de páginas. Então, se eu dobrei o tempo, as máquinas continuam lá trabalhando. Se era 4 minutos, elas vão produzir 1320. Se são 8 minutos, elas vão produzir o dobro. Então, são também diretamente proporcionais. Então, aqui eu tenho grandezas todas são diretamente proporcionais. Então, não preciso inverter nenhuma razão. Aí, o que é que eu faço? O terceiro passo. Vamos escrever, tá? A equação e resolvermos. A gente vai igualar a que tem a incógnita com o produto das outras. Então, aqui, ó, a ordem das razões vai ser mantida. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Não precisamos inverter nenhuma. E aqui a gente realiza o produto, a multiplicação. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 5, 25. E agora a gente faz o PFP, que eu disse a vocês. 12 vezes x é igual a 25 vezes 1320. Então, x é igual a 2750. Ok. Então, 5 máquinas trabalhando durante 5 minutos vão produzir 2.750 páginas. Ok? Vamos verificar outro exemplo. Exemplo 2. 2 mangueiras são utilizadas para despejar água em uma piscina durante o tempo de 15 minutos. Durante o tempo de 15 minutos, elas despejam 600 litros de água. 2 mangueiras, em 15 minutos, despejam 600 litros de água. Aqui a gente já vai vendo quem são as grandezas. Mangueira, quantidade de mangueiras. Aqui o tempo, tá? O tempo que as mangueiras vão estar abertas, né? Então, tempo e litros de água. Então, água, aqui a gente pode colocar outra grandeza, certo? Sendo que ambas têm a mesma vazão, então a mesma quantidade que sai de água de uma também sai da outra. Caso uma terceira mangueira fosse utilizada, tendo a mesma vazão que as demais, que as outras duas, ou seja, saindo a mesma quantidade de água naquele tempo, tá? Que as outras. Quanto tempo seria necessário para que juntas despejassem 1.500 litros de água nesta piscina? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai montar a tabela com as grandezas, né? Então, a gente tem as grandezas mangueira, quantidade de água em litros e tempo em minutos. 2 mangueiras produzem 600 litros, tá? Despejam 600 litros em 15 minutos. Se for 3 mangueiras, tá? Para despejar 1.500 litros, quanto tempo vai demorar? Então, aqui tem a incógnita, essa razão vai ser utilizada para comparar com as outras. Então, vamos lá. Tomando a terceira coluna como referência,
pois a presença incógnita, traçamos uma flecha para indicar o sentido. Então, coloca aqui a flechinha para cima, né? E vamos ver o que vai dar. Se eu dobrar, tá, a quantidade de água, o tempo vai dobrar para eu conseguir despejar, tá? Se eu dobrar o tempo aqui, vamos pegar o tempo. Se eu dobrar o tempo, a quantidade de água despejada, ela vai ser o mesmo. Então, olha aqui, ó. Quando ficar um pouquinho confuso de eu pegar, eu vou dobrar a quantidade de água e o tempo. Fica um pouquinho, eita, não, peraí, é melhor eu dobrar o tempo para verificar com a água, a quantidade de água despejada na piscina. Então, às vezes fica melhor a gente utilizar esse tipo de comparação, tá? No caso aqui, como se fosse o tempo para água e não a água para o tempo, tá? Fica melhor. Então vamos lá. Se eu dobrar o meu tempo, eu tenho, tá lá despejando água. Se eu dobrar o tempo, era 15 minutos, despejava 600 litros de água. Se eu for para 30 minutos, ele vai despejar o dobro ou a metade. Eu dobrei o tempo, as mangueiras continuam lá enchendo. Elas vão encher mais ou vão encher menos? Vai encher mais. Então, são diretamente proporcionais. Agora, se eu aumentar a quantidade aqui de a quantidade de mangueira, ela vai encher a piscina. Se eu dobrei aqui, ó, dobrei o número de mangueiras, eu vou precisar de mais ou menos tempo para encher a piscina. Então agora, olha aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de mangueira, tá? O meu tempo para encher a piscina, para encher aquela quantidade de água, vai ser mais ou menos. Dobrei o número de mangueiras, então eu tenho a metade do tempo que eu precisava, tá? Dobrei o número de mangueiras, vou ter a metade do tempo que eu precisava para encher aquela piscina. Então, mais mangueira, e eu vou precisar de menos tempo para encher aquela mesma quantidade. Tá certo? Ah, professor, mas a quantidade de água aqui não vai aumentar também, tá? Muitas vezes eu vejo essa dúvida. Não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comparar o número de mangueiras e o tempo. Então, quantidade de água, eu não vou tá dobrando, tá considerando aqui. Considera apenas 600. Se eu tinha duas mangueiras, elas em 15 minutos enchem 600 litros de água. Se eu colocar quatro mangueiras, elas vão encher 600 litros de água em quanto tempo? Em mais ou menos tempo? Ah, professor, o senhor tem mais mangueira jogando água, então vai precisar de menos tempo. Exatamente. Tá? Dobrei o número de mangueiras, tenho metade do tempo. Tá certo? Muita gente confunde, acaba colocando a terceira grandeza junto assim, vai dobrar também. Não, só vou comparar essas duas. Quando eu comparo as duas, eu fixo uma quantidade da outra, tá bom? No caso, as quantidades que já foram expostas. Então, aqui a gente já sabe, pessoal, o número de mangueiras e tempo é inversamente proporcional, porque na hora que eu aumento o número de mangueiras, o meu tempo vai ser menor para encher aquela piscina. Já feito isso, tá? Agora a gente vai ter que lembrar de inverter a razão que é inversamente proporcional. E qual é que é inversamente proporcional? A quantidade de mangueiras. Era 2/3, vai ficar 3/2. Então, vamos aqui, ó. 15 sobre x é igual a 600 sobre 1.500 vezes 3 sobre meio. Não é mais 2 sobre 3. É 3 meios, tá? 3 sobre meio não, tá, pessoal? Desculpa, 3 meios. Então, aqui a gente faz, ó, uma simplificação, tá? 600 e o 15, aqui ele já foi fazendo simplificação, tá, pessoal? Direto. Olha, o 600 ele cortou esses dois zeros. Aqui, ó, o 15 ele pegou aqui com... Cadê? O 15 e o 3, eu pegaria aqui.
Cadê? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto, aqui já está a setinha. Pronto, foi cancelando aqui. 6 sobre 15. Aqui ele pega o 15 e o 6, ele simplifica, tá? Por 3, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. O 2, ele simplifica aqui com 2 e vai sobrar só 3 quintos. Fazendo meio pelos extremos, 3 vezes x, 15 vezes 5, tá certo? Então, o que é que ele fez aqui? Ó? Cancelou esses zeros, esses dois zeros de cima, deixa eu colocar aqui, só para a gente verificar melhor aqui, ó, esse zero, esses dois zeros de cima, ele cancelou com esses dois zeros de baixo, tá ok? Esse aqui, o 6, ficou 6 quinzeavos, ele dividiu por 3, ambos, tá? Tá simplificando aqui. Dividiu por 3, de cima, e o de baixo, dividindo por 3, aqui vai dar 2, dividindo por 3, o 15 por 3, aqui vai dar 5. Então ficou 2 quintos. Aqui, ó, o 2 cancela com 2, tá? Tem um em cima e um embaixo, a gente simplifica, vai ficar 1 em 1, então a gente não vai fazer modificação aqui na conta, porque não é elemento neutro. 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 1 dá 5, então vai ficar 3 quintos, e a gente já faz direto, ó, meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x, 15 vezes 5, tá? 15 vezes 5, 75. 75 dividido por 3, 25. O livro vai bem rapidinho, né? Bem direto aqui, tá? Então a gente tem que lembrar os passos aqui quando o livro já não der o passo a passo. A gente vai fazendo os passos que a gente sabe para chegar no resultado. Então, será necessário, pessoal, um tempo de 25 minutos, ok? Vejam que aumentou lá a quantidade de água que ele ia ter que despejar. Não era mais 600, era 1.500, tá ok? Então, deixa eu apagar aqui. Valeu, turma. Valeu, tá? Assistam aí. Se não entenderam, assiste novamente, tá certo? Tenta pegar os detalhes, mas não é difícil. Vamos só praticar um pouquinho para a gente desenvolver essa habilidade de comparação entre as grandezas, tá bom? Para identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Valeu, façam lá as atividades e qualquer dúvida, entrem em contato. Até mais, turma.